Queridos, abra comigo no livro de Neemias. Neemias capítulo 6. É até difícil de falar alguma coisa, né, Bruno? Aleluia. Neemias capítulo 6. A palavra de Deus diz assim para mim e para você. Neemias 6. Tendo ouvido Sambalá e Tobias, Gesem o arábio, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado os muros, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo ainda não tinha posto as portas, nem os portais, Sambalá e Gesem mandaram dizer: vem, encontraremos na aldeia, no vale de Ono. Porém tentavam me fazer um mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei a mesma resposta. Diga-se comigo: eu dei a mesma resposta. Amém, queridos? A mesma resposta. Aqui fala assim: eu dei a mesma resposta. Versículo 5. Então Sambalá me enviou pela 5ª vez o seu moço, que trazia na mão uma carta aberta. Sabe o que é a carta aberta, pessoal? Você sabe o que é uma carta aberta? Aguarda o que eu vou falar de você. A carta aberta, sabe o que é, Daiane? Vou contar para o Léo Dias. Seu nome vai sair no Fofocalizando. Era mais ou menos isso, pessoal. No teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesem diz que todos os judeus intentai revoltar, por isso edifiquei os muros, segundo se diz. Queres ser o rei deles? E pusestes profeta para falar ao respeito de Jerusalém, dizendo: este é o rei dos judeus. Ora, o rei ouvirá isso segundo as palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntos. Mandei dizer: de tudo que dissestes, coisa nenhuma sucedeu do teu coração e o que inventas. Porque todos eles procuravam aterrorizar-me, dizendo: as suas mãos largarão a obra e se afundará, pois o Deus fortalece as minhas mãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Queridos, eu estava lendo esse texto hoje e meditando, e nesses dias eu estou lendo o livro de Neemias. E o livro de Neemias, tudo começa com uma pergunta. A história toda de Neemias foi mudada por causa de uma pergunta. Neemias, ele estava bem, tinha um emprego bom, ele era copeiro do rei. Ele estava ali servindo diante do rei, talvez uma das melhores profissões daquela época. Você sabe o que é ser copeiro do rei? É a pessoa de confiança. E um dia, Daiane, ele olha para o lado e fala assim: como está Jerusalém? Como está meus irmãos? E alguém olha para ele e fala assim: olha só, Jerusalém está desolada, Jerusalém está com os muros derribados, Jerusalém está em ruínas. E a Bíblia fala que aquele homem chorou copiosamente. A palavra que é usada ali no livro de Neemias, capítulo 1, é: aquele homem, ele uivava de dor dentro do coração. E pesquisando aquele choro de Neemias, era como se fosse aquele choro, eles faziam uma comparação, era como se fosse aquelas pessoas que eram trazidas em cativeiro ali da África, naqueles navios negreiros, que fala que elas uivavam dentro da sua alma, porque sabiam que elas seriam escravas. Então aquele choro de Neemias era um choro profundo dentro da alma. E a minha pergunta é, queridos, qual tem sido o choro que sai da sua boca nesses dias?
Às vezes a gente chora, mas qual tem sido a lamentação que sai do meu coração? Será que é uma lamentação profunda? E eu coloquei o título da palavra, né, para nós meditarmos: o segredo dos bem-sucedidos. Eu creio, eu não vou fazer a pergunta aqui nessa noite, que eu tenho certeza que todos nós queremos ser bem-sucedidos. Você pergunta para essa pessoa do seu lado: Bruninho, você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido, Leno? Josiel? Quem aqui não quer ser bem-sucedido, pessoal? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós buscamos o sucesso. E aqui nesse texto, Neemias nos mostra como que nós podemos ser uma geração bem-sucedida. E às vezes, pessoal, nós precisamos passar por algumas transições na nossa vida. Coloca o próximo para mim, Michel, fazendo um favor. Olha só, você está preparado para mudanças? Você está preparado para mudanças na sua vida? Você realmente quer mudar? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês querem mudanças na vida de vocês? E mudanças implica de nós abrir mão de algo, de nós sairmos da nossa zona de conforto. Então mudanças provocam dores, pessoal. Então nós temos algumas mudanças na nossa vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu tive uma mudança assim drástica na minha vida, né? Criança muda o ambiente, pessoal. Criança muda. E às vezes nós precisamos mudar. Deixa eu perguntar aqui, quantos aqui gostam de criança? Deixa eu ver. Quem não levantou a mão aí, deixa eu ver. Então deixa eu ver, quem não gosta de criança? Tá. Vou perguntar de novo. Quem não gosta de criança? Todos gostam. Agora presta atenção na pergunta. Quem gosta de criança que chora sem parar? Você gosta de criança que chora? Você gosta? Não, espera, Dayana. Quem gosta de criança que chora sem parar? Quem gosta? Você fica quieto. Quem gosta de criança que fica correndo sem parar? Quem gosta? A criança que não para, ela corre. Quem gosta de criança birrenta? Que se joga no chão? Olha aqui para mim. Você que não levantou a mão, você não gosta de criança. Sabe por quê? Criança faz tudo isso que eu falei. E a gente tem que fazer o quê? Você olha e ama, não é? Não é, Cíntia? Criança chora, criança dá birra, criança fala não ou não? Não. Criança não quer comer, você está lá correndo atrás. Eu fico vendo, né? Eu chego lá em casa, a Bruna está assim. Eu falo: Bruno, o que foi? O dono não quer comer. Eu falo: então não dá comida. Eu falo: mas você vai ficar com fome? Eu falo: a hora que ficar com fome é come. Não é, gente, ou não? A Suzy era assim, Cléo? Pai é assim, não é? A Bruna está lá assim, come. A Bruna fica assim, ó, põe musiquinha, põe tal, põe não sei o que. Eu já sou assim, não quer não? Beleza. A hora que ficar com fome, come. É prático, né? A mãe não, a mãe tem que ir lá, tal. Então qual que é o segredo, né? Aqui fala que Neemias, ele faz uma pergunta, pessoal. Olha aqui para mim. Nós somos responsáveis por aquilo que nós sabemos. Cuidado com as suas perguntas. Neemias perguntou o que estava acontecendo. E a história dele foi mudada por causa de uma pergunta. Outra coisa que eu coloquei. Coloca aí o próximo para mim, Michel. Olha só, alguém já leu esse livro, pessoal? Vamos lá, pessoal, olha aqui para mim. Alguém já leu esse livro? Transição. Então vou dar um dever de casa para você. Procure aí no e-book e tal. Chama A Transição. Pessoal, esse livro, ele fala sobre mudanças na nossa vida.
como que nós podemos ter uma mudança drástica na nossa vida. E o pano de fundo, ele usa muito a história, o quê? De Neemias. E ele fala como que um homem teve a sua história mudada, uma história transformada. E algumas coisas que eu vou falar hoje, um pouco é desse livro, né? E 90% não é sobre o livro. Mas olha só, quem tem o prefácio desse livro é Rick Warren, Uma Igreja com Propósito. E nós precisamos ver que cada um de nós temos um propósito na vida, amém? Só fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui estão lendo algum livro? Cíntia? Vocês estão lendo, pessoal? De verdade? Só fazer uma pergunta. Eu não quero agora que ninguém olhe para o celular. Olha aqui para mim agora, fazendo um favor. Qual foi o título da palavra de sábado passado? O título. Vem cá na frente. O título, eu quero o título da palavra. Vamos lá, pessoal, eu quero o título da palavra. Vem cá, pessoal. Não é para olhar aí, não é para olhar no YouTube. Não é para olhar vem cá. Quem me falar agora o título, em 10 segundos eu vou te dar uma caixa de bombom no próximo sábado. Mas eu quero que você seja honesto, sem olhar o YouTube. Eu confio na sua palavra. A loucura da pregação. Então fica aqui. Qual foi o capítulo que ele usou e qual é o livro? Vem cá, Gustavo. Não é para olhar, pessoal. Eu lembro que ele falou de Paulo, mas eu não lembro o capítulo específico, não. Lembra? Porque tem tudo a ver contigo. Vamos lá. Não vou lembrar. Então fica aqui. Pode ficar aqui, Gustavo. É isso mesmo, a loucura da pregação. Qual foi o capítulo que ele usou? Pessoal, se vocês não souberem, depois da palavra, depois do título, misericórdia, vamos lá. Coríntios, capítulo. Agora eu quero o capítulo. Capítulo 1. Isso, pode ir lá, Gustavão, isso mesmo. A caixa de bombom, pode ficar despreocupado. É a loucura da pregação. Sabe qual que é o nosso problema, pessoal? Nós não lembramos nem daquilo que nós ouvimos no domingo, nem no sábado passado. E aqui, pessoal, nós precisamos entender que nós precisamos colocar a palavra em prática. Quer ver? A primeira coisa para nós vivermos uma mudança na nossa vida. Coloca aí. Por que mudar, pessoal? Você já fez essa pergunta? Por que nós mudamos? Eu coloquei aqui algumas coisas. Por que mudar? Olha só. Primeira coisa, porque nós temos uma visão clara. O que é uma visão clara? Da família, igreja, propósito. Porque temos uma missão. Porque Deus nos concedeu tempo, talento. Quantos talentos você tem? Você sabia que nós nascemos no mínimo com 400 talentos? Vamos lá, gente. Vocês sabem que você tem 400 talentos? Talento de cantar, dançar, pregar, cozinhar, costurar. Tudo isso é talento. De maquiar, arrumar cabelo. Todos nós temos talentos, amém? Quer ver outra coisa? Por que nós precisamos, né? Nós precisamos dar testemunho. Nós precisamos realizar trabalho. Coloca aí para mim o próximo, fazendo um favor. Para ser bem sucedido, o que nós precisamos? Agora vamos lá. Você que está anotando aí. Pessoal, desculpa aí que a minha voz hoje está bem ruim. Para ser bem sucedido, o que nós precisamos? Primeira coisa, fugir das distrações. Aqui no livro de Neemias fala que Sambalá e Tobias, é um pouquinho grande ali o texto, mas fala que Sambalá e Tobias mandaram 1, 2, 3, 4 recados, querendo que Neemias, deixasse de fazer a obra. Pessoal, cuidado com as distrações. Há muitas distrações hoje. Nós temos várias distrações. Às vezes, pessoal, não é pecado, mas é embaraço.
Aqui vem contando a história lá. Tendo Sambalá ouvido que edificava os muros, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos dos exércitos de Samaria e disse: que fazemos esses fracos judeus? Olha só, permita-lhe isso, sacrificarão, darão a cabo num só dia, renascerão acaso dos montões do pó, as pedras que foram queimadas. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará todo esse muro. Quarto, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e que seja despojo numa terra cativa. Pessoal, primeira coisa, Sambalá, Tobias e Gersém tentou distrair Neemias. E hoje, pessoal, cuidado com as distrações. Hoje nós podemos estar aqui sentado e distraído, preocupado. Será que alguém me mandou uma mensagem? De repente, deixa eu ver se alguém postou alguma coisa. Hoje nós temos tantas distrações. E nós vivemos uma era, pessoal, que hoje nunca se ouve tanto entretenimento. Se você pegar aqui, né, o seu celular, se você prestar atenção, hoje nós temos muitas coisas. A indústria do entretenimento é o que mais cresce, dá mais dinheiro. Por quê? As pessoas, elas não estão saciadas, elas têm um vazio dentro do coração. Antigamente nós ficamos distraídos com a televisão. Às vezes nós pensamos: não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas se nós não focarmos naquilo que Deus tem para cada um de nós, pessoal, nós precisamos ter foco. Então não importa aqui, a primeira coisa, tentar o quê? Distrações. Alguém aqui já passou em frente a uma loja e ficou parado de frente à loja, observando? E o que é que você estava observando? Vitrine. Quando você está parado de frente a uma vitrine, se aquela vitrine te chamar a atenção, você para ou não? Alguém já entrou dentro daquela loja por causa de uma vitrine? Ou foi só eu? Ou você ligou e falou assim: oh, deixa eu te perguntar, quanto é aquele vestido, ou aquela camiseta, ou aquela calça que eu vi ali na vitrine? Não é assim? Qual que é o objetivo da vitrine? Por que lojas têm vitrine? O que vocês acham, pessoal? Porque aquilo que domina os seus olhos vai dominar o quê? Seu coração. Cuidado onde você coloca os seus olhos. Eu, durante muitos anos, eu não gosto, né? Você chegar numa loja, você fala assim: nossa, aquela camisa. Você entra dentro da loja e fala assim: quanto custa essa camisa? De repente o vendedor fala assim: não, experimenta. E você está perguntando o preço, né? Não, eu quero saber. Não, coloca no corpo. Não, mas eu estou perguntando o preço. Não, você vai ver que essa roupa, você vai: não, eu quero apenas o preço. Pessoal, e olha aqui para mim, só um minutinho. O diabo sabe aquilo que atrai os meus olhos e os seus olhos. O que atrai os seus olhos? Quais são as distrações da vida? Outra coisa que eu coloquei, coloca o próximo. Então, primeira coisa, fugir da distração. Segunda coisa, cuidado com a difamação. Olha só, há uma diferença entre calúnia e difamação. Calúnia é quando alguém inventa algo ao seu respeito. Olha só o que fala: difamação é algo que a pessoa sabe de você e sai falando. Olha só, mandei dizer de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Do teu coração e o que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos alargarão a obra, você vai tomar o lugar do rei. Pessoal, cuidado nesses dias. O que tem entrado nos seus ouvidos e aquilo que tem saído da nossa boca. A primeira coisa que eu tenho aprendido nessa geração, e é uma das coisas que eu aprendi desde o dia que eu converti em 1996. Foi ontem, né, pessoal? Quando o diabo não achar
uma brecha na sua vida, não achar o que falar de você, ele vai inventar algo. Então guarde bem isso. Por isso que Jesus, ele disse assim, ó: bem-aventurado, por causa do evangelho falarão mal de você. Você acha que nós como igreja já falaram mal de nós ou não? Vocês acham ou não, igreja? Vocês acham que só fala coisa boa ou não? Não fala só coisa boa não. Semana passada eu encontrei com um pastor, e esse pastor é novato aqui na cidade, Bruninho. E aí ele tem uma empresa tal, e eu fui nessa empresa dele, e eu fui lá porque eu precisava resolver algumas coisas, sentei, conversando com ele. Eu não sabia que ele era pastor, e ele não sabia que eu era pastor. Aí conversando com ele, e aí conversa vai, conversa vem. Ele falou: como que você chama? Eu falei: chamo o Elton. Eu falei: e você? Ele falou o nome dele. Ele falou assim, aí ele parou, me olhou e falou assim: você é o pastor Eltinho? Eu falei: sou. Ele falou assim: tem 5 meses que eu cheguei aqui na cidade, já visitei aqui umas 100 famílias da cidade, e nessas famílias que eu visitei, pelo menos umas 80 eu ouvi falar de você. Eu falei assim, olhei para ele e falei assim: coisa boa ou coisa ruim, pastor? Ele falou assim: pastor, nas 80 eu ouvi coisa boa a seu respeito. Era assim, ó: me ajudou, foi atrás do meu filho, assim, a igreja El Shaddai. Glória a Deus, amém, pessoal? Porque por mais que às vezes nós enfrentamos difamação, calúnia, mas o Senhor também propaga o nosso nome, amém? O meu, o seu, sabe, o Senhor é que nos honra, o Senhor é que fala de mim, de você. Aí eu fiquei olhando, eu parei, voltei para casa, pensei que o nome do Senhor seja glorificado. Coloca o próximo para mim. Para nós sermos bem-sucedidos, vencer o medo. Aqui fala que Neemias, ele teve medo. Pessoal, o medo não é, olha só, coragem não é ausência de medo, porque o corajoso, ele tem medo. Só que o corajoso, ele consegue vencer o medo. Certa vez Jesus olhou para Neemias, ou melhor, desculpa, para Josué, e falou assim: Josué, você é forte e corajoso, porque ele sabia que aquela situação trazia medo. Pessoal, tem situação que eu olho, você acha que eu faço porque eu quero? Não, pessoal. Tem hora que eu olho e falo assim: Deus, eu não sou capaz. Às vezes eu olho e falo assim: não, para que eu fui aceitar esse desafio? Às vezes algumas situações que nós enfrentamos. Eu lembro um dia, e eu era novo convertido, eu cheguei para um amigo meu, e eu fui pregando para ele, falei assim: olha só, Luiz Cláudio, deixa eu te falar um negócio. O Senhor é poderoso, o diabo não tem poder sobre aqueles que são ungidos do Senhor, e falei sobre o poder de Jesus. E aí naquela noite ele chegou em casa, a irmã dele era assim, magrinha, pequenininha, e aí era 3 horas da manhã, ele bateu lá na porta de casa, falou assim: Eltinho, você lembra que você falou para mim que Jesus é poderoso, que você me contou da história do Golias, que venceu, que Davi venceu Golias? Eu falei assim: lembro. Ele falou: pois é, a minha irmã colocou eu e meus irmãos para fora de casa, ninguém consegue segurar ela. Agora você podia ir lá resolver para mim. Você não falou que Jesus é poderoso? 3 horas da manhã, pessoal, 3 horas da manhã. Aí eu fui lá, coloquei a roupa tal, fui lá na casa dele, entrei, eu falei: fulana, tava tudo bem legal, né, Cíntia? Fulana, o portão estava encostado, entrei no portão, viu, Daiane? Aí eu falei assim para eles: vamos lá, pessoal, os irmãos tudo de fora, a mãe. Ele falou assim, falei: vamos lá, pessoal? Não, pode ir lá. Ninguém quis ir comigo. Falei: não, vamos, gente. Minha vontade também era ir embora, viu, Zé? Minha vontade também era ir embora. Aí abri a porta da sala, tinha um corredor assim grandão, ó. Aí a hora que eu entrei, eles puxaram a porta da sala e trancou.
A hora que eles trancaram, eu segurei assim na porta, assim, ó. Falei assim: fulano. Aí a hora que eu olhei lá no fundo assim do corredor, tinha uma janelinha, e eu ficava assim: fulana. A hora que eu olhei lá no fundo do corredor, ela me saiu com um cabelão desse tamanho, uma faca na mão, e ela falou assim: eu vou te matar. Eu dei uma encostada assim na porta, assim, ó. Não passava nem Wi-Fi. Eu olhei e falei assim, e de repente ela começou a gritar de lá, eu encostado assim, e os irmãos tudo lá de fora, pessoal. A luz apagada, eu não sabia onde era o interruptor. De repente ela deu um grito. Ela e veio correndo. A hora que ela veio correndo, sabe o que eu fiz? Eu gritei e saí correndo para cima dela. Não tinha para onde correr. Ela parou assim no meio do corredor, eu parei. Ela ficou me olhando, eu fiquei olhando para ela assim: me dá essa faca em nome de Jesus. Agora eu vou parafrasear, tá, pessoal? Eu vou entrar dentro da mente dela. Eu acho que ela pensou assim: a endemoniada aqui é eu. Eu olhei para ela assim, quase que eu falei: nossa, deixa pra lá. Pessoal, eu olhei para ela, a única coisa que eu conseguia falar assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tu dirás: tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Falei: me dá essa faca, em nome de Jesus. E ela soltou aquela faca. Mas vocês acham que eu queria estar lá naquela situação? Quantos aqui acham que eu queria estar naquela situação? Aí saí de lá, ela melhorou, estava todo mundo lá de fora. Eu falei assim: pode entrar e dormir em paz. Quando eu cheguei lá em casa, eu passei a noite inteira sem dormir. Eu pensei: vai que ela entra aqui dentro de casa. Mas naquele dia, pessoal, eu venci o medo, porque meu coração, a boca estava aqui, ó, o coração estava aqui. Mas então tem situação que nós temos que vencer, amém? Vamos lá, o próximo, coloca o quarto para mim, fazendo um favor. Um propósito motivador. O que te motiva a estar aqui nessa noite? A Bíblia fala que ele queria construir o quê? Os muros de Jerusalém em 52 dias. Qual que é o propósito motivador? O que te faz levantar da cama? O que te faz você estudar? Você está estudando por quê? Quem que você quer ser? Queridos, às vezes eu olho essa geração e falo assim para mim: ah, pastor, eu estou orando, porque Deus, eu ainda não sei o que eu quero ser. Eu não sei se eu quero ser, eu quero fazer medicina, eu não sei se eu quero ser psiquiatra, eu não sei não sei. Pessoal, olha aqui para mim. A única coisa que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos santos. Se você for administrador, seja santo. Se você for vigilante, seja santo. Ele quer que eu e você, não importa, é protético, seja santo. É biomedicina, né, Cíntia? Que você trabalha no laboratório, patologia. Não importa se é psico, seja santo. Às vezes a pessoa está assim: ai, eu estou confuso. Não, Deus não importa, pessoal. A única coisa que Ele quer, aquilo que você for fazer, seja santo naquilo que você for fazer. Sabe por quê, pessoal? Eu costumo dizer, aqui ó, eu falo para a Luciana: Luciana, sabe por que você é dentista? Para pagar a conta. Paga a conta, porque ela é no céu. No céu vai precisar de dentista, gente? Hã? Será que Miguel vai falar assim, ó? Não vai, não vai. Mas aquilo que você for fazer, faça bem feito em Deus, não importa. Às vezes as pessoas ficam aí, né? Eu fico vendo os adolescentes preocupados e tal. Seja santo naquilo que você for fazer. Santificai-vos. Então tem um motivo. Levanta de manhã.
estou estudando, que eu vou passar no vestibular. E eu falo para os meninos, tem alguém aqui que já é advogado? Tem alguém que já é advogado? Ou está estudando, vai se formar para direito? Tem alguém aqui? Não. Você não vai ser advogado, sabe o que você vai ser? Você vai ser o quê? Promotor. Amém? Ser delegado. Amém? Ué, cadê a Ana Laura aqui? Ana Laura, né? Que está fazendo medicina. Cadê a Ana Laura? Ana Laura, ela não vai ser só uma médica, ela vai ser diretora de hospital. Ela quer chegar lá e falar assim, ó, pessoal, nós vamos ter uma reunião agora e nós vamos orar. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo tem que parar, não tem ou não? Tem que parar, pessoal. Então a gente precisa entender onde Deus quer nos colocar, um motivo, né? Um propósito motivador, um propósito. Esses dias eu estava lembrando, né? Convidaram aqui a companhia, Arte Companhia, para fazer teatro. Eu lembro lá no Zebrinha, quando nós subimos no palco, pessoal, estava enfeitado lá, né? Que era junho ou julho, não lembro. E aí, a hora que nós subíamos, as bandeirinhas ficavam aqui, pessoal. Ninguém via nós, só via nossas pernas. E o pessoal lá, eu falei assim, como que eu vou apresentar teatro com o pessoal só vendo minhas pernas? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Falei assim, traz uma tesoura para mim. Os meninos falaram assim, como é o tio? Eu falei, traz a tesoura. Peguei, cortei todas as bandeirinhas, caiu tudo, fez assim, puff, lá no Zebrinha, caiu todas. Falei, pessoal, agora desliga todos esses brinquedos. Nunca mais me chamou, mas falei assim, ó, agora ninguém vai comer pipoca, ninguém vai no pula-pula, se vocês não virem assistir o teatro, isso aí nada vai funcionar, porque isso aí, ó, amanhã vocês estão tudo com fome. O que eu tenho para falar é algo muito maior. Aí todo mundo parado assim, ó. E aí você fala assim, o que aconteceu? Um monte de gente entregou a vida para Jesus, pessoal. Você fala assim, te convidar de novo? Não, mas não tem problema, esses que perderam. Mas eu sei qual que é o motivo que Deus tem para a minha vida. Vamos lá, o próximo. O próximo, fazendo um favor. Uma vida de oração contínua. Neemias orava, pessoal. Que a oração seja algo que motiva o seu coração. Aqui Neemias 5 diz, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, guarda os teus mandamentos e seja, pois, atentos aos teus ouvidos. Pessoal, olha aqui para mim. Quando Neemias ficou sabendo, sabe o que ele fez? Ele demorou quase 3 meses para conversar com o rei. Sabe por quê? Ele estava tendo um tempo de oração. Às vezes nós nem oramos, nem buscamos a Deus, já queremos uma resposta. Ele teve um tempo lá no mês de Quisleu, depois ele foi em outro mês, eu não lembro agora se é 2 meses ou 3 meses depois, para chegar diante do rei. Uma vida de oração, uma vida de constância. Versículo 6 agora, ou melhor, desculpa, o próximo, fazendo favor, o próximo, uma consciência limpa. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram. Pulou um? Não, tá certo. Antes era o 6º. Volta no anterior, Michel. Uma consciência limpa, eu acho que tá certo, viu, Cíntia? Não, tá não. Desculpa. Desculpa, pessoal, eu errei. Uma perseverança, né? Uma pessoa que é perseverante. Sabe uma coisa que eu aprendi? Escreva aí. Está lá no livro de Heresias, capítulo 2. Aonde a sua fé não alcança, a sua perseverança vai te levar, amém? Seja uma pessoa perseverante. Sabe aquela pessoa que continua, vai até o fim, cruza a linha de chegada, pessoal. Aprenda a cruzar a linha de chegada. Tem pessoas que sempre param no meio do caminho. Tem gente que você fala assim, agora vai. Foi. Aprenda a cruzar a linha de chegada. O próximo, fazendo um favor. Tenha uma consciência limpa, né? Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, mas ele tinha uma consciência limpa diante do Senhor. Pessoal, a melhor coisa que tem
É igual Davi, quando Davi fala assim: deito, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustentou. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Quantos querem ter o sono do justo nesses dias, pessoal? Dormir, deitar e dormir. O próximo, já estamos indo para o final, para refletir e praticar. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Quantos bem-sucedidos tem aqui nesse lugar, pessoal? Amém? Vamos ficar de pé. E eu quero te convidar agora a fechar seus olhos. E antes de nós terminarmos, pessoal, procure alguém, rapazes com rapazes, moças com moças. Vamos estar orando uns pelos outros. Olhe, os meninos aí, olhe à sua volta. Se você vê alguém sozinho, chame essa pessoa para perto de você. Se você vê uma moça, uma mulher sozinha, chame ela para perto de você. Isso, vamos orar um pelos outros. Isso, vamos orar um pelos outros. Ninguém fique sozinho agora. Obrigado. Isso, pode levantar a tua voz. Isso, ore pela vida do seu irmão. Isso, pessoal, ore pela vida do seu irmão. Isso, pessoal, ore. Isso, vamos orar um pelos outros. Isso, chame alguém para perto de você. Isso, chame uma pessoa para perto de você. Libere uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão. Fala: meu irmão, você vai ser bem sucedido na sua vida financeira. Você vai ser bem sucedido na sua vida espiritual. Isso, ore. Ore até que algo aconteça. Ore. Levanta a tua voz. Isso, ore. Isso mesmo, Kiara, chama mesmo. Chama as pessoas para orar. Isso, olha a sua volta. Quem estiver perto de você sozinho, chama para perto de você e fala: eu vou liberar uma palavra sobre você. Isso, enquanto a equipe de louvor está ministrando uma canção. Isso, libere uma palavra de vida, uma palavra de restauração. O segredo dos bem-sucedidos. Se você estiver precisando de oração, peça para essa pessoa orar por você. Peça para essa pessoa orar por você. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guardando em todas as coisas, em nome de Jesus. Queridos, dê um abraço nessa pessoa aí. Fala: meu irmão, eu te espero amanhã. Nós temos ceia às 9h30 da manhã e às 18 horas, tá bom? Que o Senhor te abençoe.
Que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Aleluia.